Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Silva e você está aqui no vídeo Aprendi Mais Essa. Bom, e é o seguinte, eu quero tratar com você a respeito de um tema muito importante e abordado nas provas de concursos, né? Relacionado à gestão estratégica, tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Inclusive no próprio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aí, você pode esperar certeza absoluta uma questão relacionada ao tema gestão estratégica e tem a ver com o quê? Com o planejamento da instituição. O planejamento que nós temos, na verdade, são 3 tipos de planejamento e o mais abordado aí, a ênfase, passa a ser o planejamento estratégico, ok? Bom, para que você possa acompanhar comigo aí, nós temos, como eu falei, 3 tipos de planejamento. O planejamento chamado planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. Olha só que interessante. Desses planejamentos que nós temos, o planejamento operacional é um planejamento voltado a um plano de curto prazo, tudo bem? Por quê? Porque aqui a ideia do planejamento operacional é a realização, tá? Ó, realização de uma tarefa. Está acompanhando aí comigo? Ó, realizar uma tarefa específica, certo? Então, o planejamento operacional é justamente para a execução. Por isso que a abordagem dele passa a ser a curto prazo. O planejamento tático, ele já vai ter uma abordagem departamental. Tá bom? Departamental, ou seja, uma abordagem por setor, uma abordagem por unidade, tá ok? E o planejamento tático também, ele dá uma ênfase aí, na verdade, uma ênfase a médio prazo. E nós temos aí o planejamento estratégico. Já o planejamento estratégico, ele tem uma abordagem global, ou seja, toda a organização, como um todo. E no planejamento estratégico, nós precisamos ter o envolvimento de todos, que eu posso chamar aqui de atores envolvidos, ou também pode ser chamado de stakeholders, ou seja, as partes interessadas, ok? O planejamento estratégico, a sua abordagem é a longo prazo. Posso dizer o seguinte, que é no planejamento estratégico que as coisas, na verdade, começam a acontecer, e aí depois nós vamos ter um desmembramento para o planejamento tático e, posteriormente, ao planejamento operacional. No planejamento estratégico, nós definimos a missão, nós definimos a visão, nós definimos os valores institucionais e também fazemos uma análise estratégica de diagnóstico e também da escolha do melhor caminho a ser seguido pela organização para alcance dos seus objetivos. E aí vale lembrar para você que é no planejamento que nós definimos o objetivo, as metas e as estratégias, tá bom? A definição do objetivo, você pode entender aí objetivo algo como algo que se pretende alcançar, tá certo? E tem que ser concreto, né? E a meta é uma partição do objetivo. E a estratégia é justamente os meios, os métodos, o caminho a ser seguido para justamente para você alcançar aquilo que se deseja. Beleza? Show de bola, né? Legal. Além desse conceito, ó, que legal que eu coloquei aqui para que vocês possam visualizar também, ó, o planejamento estratégico, como eu falei, ele é de longo prazo e nós temos aí um alcance global, tá? Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, que a gente tem aqui um alcance global, tá bom? Global por quê? Porque é para toda a organização, conforme eu falei. Já o planejamento tático, a médio prazo, alcance setorial. E o planejamento operacional a curto prazo com alcance local, nós teremos aí no caso. Vamos lá. O planejamento estratégico, eu vou dar ênfase no planejamento estratégico, a chance de cair uma questãozinha na prova sobre isso é muito grande. Ele permite vislumbrar as necessidades globais da organização, como eu falei, no longo prazo. Aí eu quero já aproveitar e dar uma ênfase aqui para você da resolução que nós temos, ó, resolução 198 de 2014.
Essa resolução aqui é do CNJ, que na verdade estabelece que os órgãos do Poder Judiciário precisam ter um planejamento estratégico, tá? Um mapa estratégico. E lá na resolução, lá diz o seguinte, que o planejamento estratégico, no caso, tem que ser num prazo mínimo de 6 anos. Olha que interessante. Apesar que, com 5 anos, nós já entendemos como um planejamento estratégico. Mas eu só quero enfatizar isso, que na resolução 198/2014, o plano estratégico do Poder Judiciário e dos órgãos do Poder Judiciário tem que ser num prazo mínimo de 6 anos. Logo, pode ser mais do que isso. Só para você visualizar o que eu estou repassando, o TRT2, que é o TRT da segunda região, né, São Paulo, o plano estratégico dele é de 2015 a 2020. Ou seja, justamente o quê? 6 anos aí nós temos, tá bom? Não é continha de matemática não, tá? Aqui é conta de gestão. Você conta o ano de 2015, acompanha aí comigo para você visualizar o 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Ou seja, 6 anos nós temos aí de planejamento estratégico da instituição chamada TRT2, TRT Segunda Região. Então vamos lá, galera. Ó, na gestão estratégica aqui, nós podemos ter também um conceito que vale a pena para você, na parte de gestão de pessoas, que é o planejamento de recursos humanos, em consonância aí com o planejamento estratégico da instituição como um todo, ok? E aí o planejamento de recursos humanos, logo vão ter o quê? Objetivos estratégicos. E o que são objetivos estratégicos? Objetivos estratégicos, pessoal, são objetivos de longo prazo. E vai ficar a dica aí para você, aprendi mais essa, né? Para você pegar a manha do negócio, que no mapa estratégico do TRT é chamado de macro desafios. Inclusive tem objetivos relacionados à gestão de pessoas, que nós podemos chamar tanto de objetivos estratégicos, como também podemos chamar de macro desafios, ok? Logo, né, com alcance global. Vamos lá, vamos caminhar. Caminhando aí, opa. E aí a organização vai fazer um diagnóstico em gestão de pessoas, né, que não há um planejamento sem diagnóstico, pois seria o mesmo que propor uma solução sem um problema. Então você precisa fazer um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Um diagnóstico é um exame que a organização vai ter que fazer, na verdade, para que ela possa vislumbrar, né, que caminho ela pode escolher. Então, primeiro eu tenho que fazer um diagnóstico estratégico. Normalmente, as organizações vão utilizar de uma ferramenta chamada análise SWOT para isso. Vou escrever aqui para vocês, ó. Nós temos aqui a análise SWOT. Análise SWOT. É um termo em inglês que, por bom e velho português, nós chamaremos de análise FOFA, que são as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. As fortalezas e as fraquezas, elas fazem parte das variáveis internas, elas são controláveis. Já as oportunidades e as ameaças, elas fazem parte das variáveis externas não controláveis. Tudo bem? Guarda isso. Então, a análise SWOT é utilizada, uma ferramenta utilizada para o diagnóstico, seja para a gestão de pessoas, seja para a organização como um todo. Ok? Bom, então nós temos aqui, ó, as fases, né? Você tem aí o diagnóstico, o planejamento, aí a implementação e a execução daquilo. Precisa ser feita uma avaliação, ou na verdade a gente pode chamar de controle, porque o controle vai nos mostrar se nós estamos no rumo, se nós estamos nos trilhos. Para isso, no controle, na avaliação, você tem a definição de um padrão de desempenho. Consequentemente, ao definir um padrão de desempenho, você vai ter um monitoramento e aí, claro, uma avaliação, tá bom? Por meio de indicadores de desempenho. Indicador de eficiência, eficácia e efetividade, tá certo? E aí, caso, obviamente, eu perceba que
o que eu fiz, o que eu executei não está de acordo com o que eu tinha definido como padrão de desempenho, eu preciso criar uma ação corretiva ou até mesmo um aprimoramento, tá ok? E aí, para a gente finalizar, a ideia da matriz SWOT, né? Ou seja, nós temos aqui a origem interna, que são as forças e as fraquezas, e a origem externa, que são as oportunidades e as ameaças, tudo bem? Claro que, no caso das forças e oportunidades, vão ajudar a organização, vão contribuir com a organização, passando a ser uma potencialidade maior para a organização, e as fraquezas e ameaças vão atrapalhar, porque passam a ser deficiências. Por isso que é importante a organização, pessoal, fazer um diagnóstico adequado do seu planejamento estratégico nas suas mais variadas áreas, inclusive na gestão de pessoas, para que ela possa, na verdade, visualizar suas potencialidades e as suas deficiências. Dessa forma, ela utilizará, né, obviamente, os seus pontos fortes, se aproveitará das oportunidades, ok? E vai reduzir aí essas ameaças que possam estar acontecendo e também, claro, também eliminar os pontos fracos, ok? Para aí sim a organização escolher a melhor estratégia, o melhor caminho a ser seguido para alcance, como eu falei no início, alcance dos seus objetivos, tudo bem? Então, esse tema aqui que eu abordei com você sobre planejamento estratégico, tanto é válido para a parte conceitual da matéria como um todo, né, de planejamento, os tipos de planejamento, como também é válido lá para a área de gestão de pessoas, que é um tema recorrente aí na matéria de analista, por exemplo, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê, claro, numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos e até lá!